Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nosso encontro com Paulo Estevam, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade. Olá, queridos amigos, amigas, internautas, ouvintes da nossa querida Web Rádio Fraternidade. Estamos aqui para o nosso programa de número 71. E para que esse encontro corra dentro da inspiração, rogamos ao alto a proteção, a assistência dos amigos abnegados do Cristo, que viveram essa história em sua origem nos primeiros tempos de apostolado, que possam nos inspirar com seus exemplos. Assim seja. Assim seja. Queridos amigos, aqui nesse encontro vamos falar da nossa última reflexão, do último programa. Terminamos aquele diálogo difícil de Saulo com seu pai Isaque. Então ele está retornando de sua viagem, que fez primeiro para Damasco, depois para o deserto e agora de volta à sua cidade natal, nessa caminhada aí de dores, de humilhações e de lutas. E ficamos com a reflexão sobre se nós estamos preparados, adequadamente, serenamente para esse diálogo com os filhos, com os pais, com os amigos, com qualquer daqueles que tomaram um caminho divergente do nosso ou aquele caminho que é diferente do nosso e muitas vezes não concordamos, porque entramos no julgamento da experiência do outro. Será que estamos preparados? Esse diálogo, confesso, com o pai, que dá uma dor no coração, porque a gente vê ali os dois se moverem, ora pelo coração, aquela vontade de abraçar, de acolher, os dois com o coração estraçalhado. E aí, ora vem o raciocínio, vem a razão, vem aquela volúpia, de fazer valer aquilo que eu acredito, em detrimento do que o coração pulsa. Então, a gente ter essa ideia do quão difícil é um diálogo desse, mas ter a abertura para acolher, porque lá naquela época ainda estavam conhecendo Jesus. Agora nós já conhecemos Jesus, já conhecemos os seus ensinamentos, estudamos sobre ele na doutrina espírita, sabemos de suas parábolas, como ele veio para mudar esse paradigma do acolhimento pelo amor, da transformação pelo exemplo de amor. Não é o exemplo da dureza, não é o exemplo da imposição, mas sim do amor, porque só o amor cobre a multidão de pecados. Então, que estejamos cada vez nos preparando
para estarmos aptos a receber todos aqueles que vêm até nós, mesmo que em discordância com o mérito, não deixemos de acolher com o coração, de prestar a ajuda necessária, mesmo que isso fique claro, o respeito no caminho dos dois. Mas nenhum caminho, por pior que seja diferente, ele é indiferente ao acolhimento, ao amor, ao respeito. Ali se tratava, né, do pai e do filho tão diferentes, né? Agora em ideal de vida, em fé. Muitas vezes temos em nossos lares religiões diferentes, princípios diferentes, ideologias diferentes, mas o lar é o lugar sagrado, onde as almas vêm para serem compreendidas, amadas, perdoadas e acolhidas. E a gente, como você disse, Maria Nélia, aquele diálogo triste, né, que corta o coração. E muitas vezes bate, né, o desejo nesse diálogo, quando a gente lê, de que tivesse outro desfecho, e de que eles pudessem ali se entender, e esse diálogo nos sensibiliza sobremaneira. Mas a gente lembrar que o acolhimento do pai tinha um preço. E esse preço era muito amargo para Saulo. Seria renunciar ao Cristo. E quantas vezes o nosso acolhimento tem um preço amargo? Então a gente pensar... Tem uma exigência, né? Tem uma exigência cara, né? E o que me vem à mente é aquela imagem do final da parábola do filho pródigo. Aquele pai que abre os braços, recebe o filho que havia tomado caminhos equivocados, mas necessários, as experiências necessárias de vida, e que o pai acolhe sem nada perguntar, apenas festeja. Então que nós estejamos aptos a receber, a acolher esse familiar, esse amigo que tomou caminhos diferentes dos nossos, sem exigência e festejando, como se comenta na parábola. Há muita festa do céu por cada um que retorna. Exatamente. E a gente perceber, né, Marco Antônio, nesse diálogo aqui, o meu coração materno clama pela mãe, né, aquela mãe ausente ali, né, que fez ali talvez a diferença, né, da razão e do coração. Mas a gente fica pensando, será que teria outro desfecho para essa história? Aí a gente tem que lembrar, né, que Saulo é o vaso escolhido por Jesus. Ele tinha uma missão e ele precisava daquele coração enérgico e positivo, que não se cederia, né, assim fácil ou abriria mão ali daquela vontade de divulgar, porque ele era convicto agora e a lealdade dele faz toda a diferença no planejamento da divulgação do Evangelho de Jesus, não é? E como ele não recebeu a acolhida, o fortalecimento que ele buscou ali no pai, na família, e virão outros caminhos que vamos tratar hoje. Os caminhos se abrirão. Então, a gente terminou com ele dizendo, quando o pai propôs, né, para que ele escolhesse, né, ele falou, então, adeus, meu pai, né? Dizeis, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. E aí, Marco Antônio, será que nós temos também essa confiança, às vezes, no momento de decisão, de que o Pai Maior, ou Jesus, não nos abandonará, que abrirá outros caminhos, mesmo que a gente não perceba no momento? A gente pode ter essa confiança que Saulo tinha, mas vai bater sempre aquela sensação que bateu aqui em Saulo e que Emmanuel nos transmite. A passos indecisos aproximou-se da porta de saída. A gente pode ver essa imagem, né? Aquele pai
que o despede, e ele então diz adeus e vai. Nesse momento, vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. A vontade que bate em Saulo de ali sentar-se naquela poltrona, sentir todo o conforto naquele momento tão cansado, tão exausto que ele estava. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Esses olhos maternos, quando ensinam os filhos a orarem, e que essa oração surge do coração. E é isso que a gente vai ver em Saulo. Aquilo que ele aprendera com a mãe vai estar presente em toda a sua vida, essa ligação com Deus. Julgou divisar-lhe a sombra a lhe acenar com amoroso sorriso. A percepção de Saulo se abrindo. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Já que não encontrara o peito do pai, desejava muito receber o acolhimento da mãe, né? Estava só. Teve receio de si mesmo. Então a gente tem, como você perguntou, essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, mas bate o receio de nós próprios, porquanto jamais se virem tais conjunturas. É quando a gente se julga só no caminho, apesar de ter essa certeza da ajuda celestial. Depois da meditação dolorosa dessa observação, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua. Imagina a saída daquela casa. Todas as saídas daquela casa anteriores eram cheias de energia, cheias do amparo, e agora ele se via totalmente só, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Um vazio profundo. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Maria Amélia, será que Saulo esperava essa atitude, essa dádiva do pai? E será que ele vai aceitar? Pois é, uma experiência, né? Uma experiência para esse discípulo, né? Ele experimentou no íntimo, no primeiro momento, uma revolta. E uma vontade de falar, volta com esse dinheiro, eu não preciso de nada, né? Tipo assim, não preciso de esmola. Não preciso de esmola, né? Afinal, eu sou filho dele, eu não sou um mendigo que fico aí, né, pedindo esmolas. Ele queria mais, ele queria o acolhimento, né, daquela casa. De passagem, eu diria isso. Agora, o que Saulo disse? Agora vamos ver. Mas ele já era um homem no começo, né, ali assentando a sua transformação. Então é bem bonito essa parte aqui, né, nos mostrando como é árduo esse trabalho do trabalho interior, né, da gente trabalhar a humildade dentro da gente. É muito interessante. Ele fala assim que estava acontecendo que talvez fosse provações rigorosas, né, que se verificasse com o assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Porque ali, né, ele estava defrontando com ele mesmo. Porque ele já tinha passado hostilidades do caminho, lá no deserto, falta de comida, frio, né? Sentiu na pele, ele foi rejeitado e tal. Mas naquele momento ali era uma decisão interior, era
o orgulho próprio ferido, não é? Então, ele considerou que ele estava vivendo talvez a maior de todas as batalhas, não é? E aí ele compreendeu que em um relance e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando por evidenciar alegria. Então, não era só tomar da mão, né, emburrado, raivoso, né? Ele não se limitou a olhar, não olhou o conteúdo da bolsa, né, o numerário. Ele simplesmente falou educadamente para Sinésio. Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta. E diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Então, mais um passo, né? Esse seguidor do Cristo, aprendendo as lições do Cristo, que ele tinha já aceito, não é? Marco Antônio, ajuda, aquela vez que ele estava totalmente sem dinheiro, ferido e tudo. Aqui não. Aqui ele tinha um recurso e ele o negaria. Então, ele passa a acolher, mas a maior vitória dele foi fazê-lo com serenidade, com educação, mandando a mensagem de Jesus para o Pai. E veremos como este recurso será fundamental para essa nova vida. Conte para nós, Marco Antônio, o que vai ser desse recurso, como que ele vai estruturar a sua nova vida, porque até então ele estava no zero, né? Todo o apoio que ele buscou em amigos, em lá mesmo na Casa do Caminho, foi aconselhado, né? Sempre dá a ideia assim de rejeição, não dá? Como que ele se estruturou? Ele tinha agora o recurso, mas era preciso reorganizar mentalmente, sentimentalmente a sua vida, para que ele pudesse usar aquele recurso com sabedoria e, seguindo o curso certo de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Mas como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Então Saulo conhecia muito esse ambiente. E ele então já faz toda essa análise e isso ajuda a receber com gratidão. Isso é importante na nossa vida, né, Maria Amélia? A gratidão. A gratidão é quando eu olho para aquilo que eu tenho na vida e isso me traz felicidade, realização. E o contrário é quando eu olho para aquilo que me falta e isso me dá aquela sensação de falta, aquela atitude de lamúria, de reclamação perante da vida. E é como esse recurso, com essa gratidão, que ele vai seguir. Com ar de indiferente, tomou leve refeição em modesta lucana. Então, ele vai usar aquele recurso primeiramente para atender a sua necessidade física. E eu me lembro das palavras do Chico, né? Ninguém pode receber o evangelho de barriga vazia. Então, aquela necessidade, daí a necessidade da caridade primeira, que é atender a necessidade material. E outra coisa, Marco Antônio, quando ele faz esse raciocínio, ele viu a limitação do pai e entendeu, porque às vezes a pessoa tem vontade, mas ela não consegue ainda. Pelos princípios, pela rigidez de caráter, pela crença que toma conta, né, da sua própria vida. Então, assim, reconhecer também o limite do outro, até onde ele pode ir, é interessante no quesito gratidão, não é?
Ali o dinheiro é bem-vindo porque foi o ato de amor que o pai pôde expressar por ele naquele momento. E aquela sábia instrução, né? Aquele sábio entendimento. Cada um faz o que pode. A gente vai ver O que dá conta, que né? dá conta. A gente vai ver que em cada porta dessa que se fecha, ele exercita o seu entendimento. Ele está trabalhando não apenas a sua humildade, mas o seu entendimento, para que ele não pusesse mais aquela postura, não usasse mais aquela postura de impor o evangelho. Ele vai entender o modelo mental de cada um, como que cada um está. É isso que ele analisou lá em relação a Sadoc e aí em relação ao seu pai, né? Então ele vai fazer essa leve refeição, mas não conseguia tolerar o movimento das ruas, aquilo o incomodava. Tinha sede de meditação e silêncio. Então, se ele atendeu, ele tinha fome e atendeu a necessidade da fome. Era a fome, né? A necessidade do corpo, Físico. da física, mas agora ele tinha a sede do espírito, que era uma necessidade de recolhimento, de silêncio, que precisava ouvir a consciência e o coração. Quantas vezes a gente precisa serenar, não é? Dá essa parada. Para ouvir a consciência, ouvir o coração. Olha que lição linda para E nós. quando nós temos muito tempo, pelo menos uma respiração, né, Mariana? Aí fazer aquela respiração consciente, aquele copo d'água santo que Chico nos falava, beber a água com consciência, fazer tudo com consciência na nossa vida, né? Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos de vida. Olha como que ele é orientado. Procurou afastar-se da cidade como eremita anônimo. Ele agora perdera, já não era mais Saulo de Tarso, famoso doutor em Jerusalém. Não era o filho de Isaac, né? Por exemplo, ele ia ser com certeza deserdado, ele estava ali rompendo, né, aquele vínculo com a sua família de origem. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores do Tauro. Tauro, a cordilheira de montanha, ali naquela região do Tarso. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, e a tarde muitas vezes nos convida a essa reflexão, né, Maria Amélia? A quietude da natureza, a gente buscar, como Jesus buscava as montanhas, o mar, né, o lago, nesses momentos de contato com a natureza, que favorece essa conexão. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, isso que a gente precisa buscar para reorganizar as nossas ideias, quando a gente precisa traçar novos planos de vida. Saulo recuou mentalmente o dia da sua radical transformação. E Tinha se passado 3 anos. Mais de 3 anos, né? E aí ele vai lembrar do seu abandono lá na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc quando ele vai bater aquela porta, a forma irônica como ele foi recebido na sinagoga de Damasco, o acolhimento que ele teve ali dos irmãos de Damasco, aí a ida dele para Palmira, onde ele vai encontrar Gamaliel, vai receber o apoio de Gamaliel, a orientação para que fosse para o deserto, o apoio do irmão de Gamaliel, que o admite como colaborador, a ida, né, para o deserto, a acolhida que ele teve lá de Áquila e Prisca, aqueles 3 anos, o retorno, mais uma vez as portas fechadas, a ironia, as acusações na sinagoga de Damasco, ter que fugir por cima dos muros, na calada da noite, como criminoso comum, tudo isso foi lhe passando pela mente, né? E aí ele vai também lembrar daquele momento que ele vai para Jerusalém, busca a igreja do caminho,
mas também não é acolhido. E aí, depois que ele é acolhido e cuidado por Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde procuravam meio de harmonizar as circunstâncias de maneira a cooperar na obra do Evangelho. E todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Ali era aquele momento que todas as portas estavam fechadas e a atitude paterna só lhe agravara as desilusões, repelindo o genitor, lançando num abismo. E é esse momento em que ele então está, mas de repente bate uma calma, Maria Amélia. Ele começa a se sentir, ele se confia ao mestre e aquelas preocupações acerbas, pediu remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, a gente está vendo aqui o fruto daquela semente plantada pela sua mãe e aquilo que a gente precisa nos momentos de angústia, de aflição, essa prece ardente que toca realmente a nossa alma, que faz vibrar as fibras mais íntimas do nosso ser. Ele cessa de chorar e, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Que força é essa, Maria Amélia? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma prece, a força de uma oração, a força de quando a gente tem a alma em dor, a gente exprime essa dor entregando-nos a quem pode mais que nós, que é entregando ao Pai maior, aquele que nos criou, né, com o seu amor divino, e a gente entrega. E nessa prece ardente, fervorosa, ela vai com muita força ao alto. Ela rompe as barreiras fluídicas porque ela sai do coração. Ela sai de uma alma que busca o alento naquele que vira lá nas portas de Damasco. Então, ele direciona, né, para o Messias, e ele direciona aos céus, e aí vem o bálsamo, né? Vem o bálsamo, vem as portas, né? São portais que se abrem. E aí mais uma lição para nós, né? O recolhimento, a meditação, seja qualquer momento em que a gente esteja vivendo uma situação angustiosa, uma decepção, uma dor justa, legítima, em que a gente se sente só, nunca estamos só. Vamos parar, vamos fazer essa conexão, não é? E a gente vai ver o quão bonito é essa cena. Essa cena é maravilhosa, mas não vai dar tempo. Mas fica para o próximo capítulo. Fica para o próximo capítulo, e você falou tanto de porta. As portas de Damasco, abre-se aquele portal para Saulo. Mas muitas portas fechadas, que foi o nosso tema de hoje. E aí a reflexão final que fica para nós. Qual caminho eu busco quando as portas do mundo se fecham para nós? Como eu me sinto nessa hora? E qual o meu recurso? O que eu busco para poder reabrir as portas da vida? Esse o tema para a nossa reflexão. Até o nosso próximo encontro, sempre com muita alegria. Esperamos vocês para esse encontro e para as reflexões. Que Jesus nos ampare sempre. Assim seja. Você acompanhou nosso encontro com Paulo Estevão, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade.